Uau, gente, que aula sensacional, né? Uma aula de vida, uma aula com um líder que está vivenciando na pele toda essa questão da pandemia, a questão da crise. A galera vai entrando aí. Eu já vou o doutor Elias já entrou agora. Vamos lá começar. A galera tá entrando de volta em peso aqui. Vamos lá. Ele vai aceitar. Oi. Meu irmão, ganhamos mais tempo. Agora ninguém segura. Vamos ver aí as perguntas, né, pô? Vamos, ó, já tem uma, duas, ó, já tá soltando um monte de pergunta aqui, ó, já tá... Márcio Elo, meu amigo e irmão, vi aqui você. Vou aproveitar enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou fazer aqui, ó, Morgana é sua fã ali. Legal isso, Morgana, cara. figura, Matias. Yerbene, cara, é tanta gente boa. Ó, que Cara, legal. isso dá tanta energia aí pra gente, né, cara? Até Ó, a agora foi muita galerinha, gente. Coisas de Orlando Line, também, Pri, Di, que também segura uma barra aí com 400 mil pessoas no grupo Coisas você de sabe Orlando. que aqui na Unimed já tem muita gente formada por você aí no curso, cara. Tem acho, mais de 20 pessoas, né? Mais de 20 pessoas que vieram para... Formado por mim, não, por nós, né, meu irmão? Que você bate palma comigo aqui. É, cara. E assim, uma coisa que eu sempre faço questão de dizer, todas pagaram do bolso delas. Ah, Elias, por quê? Porque assim, como eu estou no curso com você, seria conflito de interesses, né? Então, a minha admiração só aumenta. Eu espero que quando eu sair, quem estiver no meu lugar, invista nessas pessoas, porque elas merecem, cara, são guerreiras, tá? Eu vi também É. uma pessoa aqui, Ale, enquanto o pessoal está entrando, Daniel Demetrio, o Dandan. A Dandan esteve com a gente agora lá, né, em fevereiro. Amigo querido, irmão. Pô, muita gente boa, muita gente bacana que já esteve aqui Olha o junto, pessoal Márcio. do Grupo Nobre aí que teve com a gente. Ah, cara, Ah, que você legal. tá Fala, cheio de. Tá, galerinha. Grupo Nobre aí, tá, cara, só gente boa. Vi a Marisa Kinderé do GPTW, parceria muito legal com o GPTW também. Beleza, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte, Elias. Marcos Ratacaso, nosso conselheiro querido. Diga lá, meu irmão. Eu tenho pergunta aqui. Vamos Nós nessa. já temos 7 perguntas da galera aqui. Pode colocar mais pergunta aí que a gente vai responder. Mas eu quero começar com uma pergunta para você, que hoje eu sou entrevistador aqui, porque eu sempre Mas aprendo com você. Eu tenho certeza que a gente vai bater nas 400, 500 pessoas de novo aqui agora. Então não esquece de compartilhar aqui com o aviãozinho para a galera que você acha que vai gostar, porque a gente tem mais uma hora para falar aqui se deixar, tá? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta antes de abrir para a galera que já está perguntando. Se você tem pergunta, clica aqui nesse ponto de interrogação aqui embaixo. Faça a sua pergunta aqui no ponto de interrogação, que já já a gente libera para essas perguntas da galera. Vamos lá. Eu queria perguntar para você, meu irmão, na sua área, a área da saúde, né, uma área que tem buscado muito essa, talvez uma palavra que, não só na área da saúde, mas todo mundo está buscando, é a tal da imunidade, né? A vacina, quando é que sai? Imunização, que é importante para combater essa pandemia e tudo mais. E nós falamos durante uma hora sobre humanidade, humanização. Na sua visão, qual é o papel da humanização para também trazer essa imunidade para as pessoas? Você tem alguns cases, né, que você vai nos hospitais para se recarregar, para ter novas energias. Me diz aí, grande Elias, qual é a sua visão e a relação entre essas duas palavras? tá, primeiro eu quero só deixar claro aqui, Ale, eu não estou conseguindo ler as mensagens, mas nada é por acaso e travou aqui na mensagem do Marcos Ratacasa, que é nosso conselheiro de administração. Ele está dizendo assim: é um prazer estar ombreando com você nessa missão. O prazer é meu, meu irmão. Você é um parceiraço aí, obrigado. Ale, seguinte, cara, isso é tão importante, sabe assim, o que a gente tem visto na prática, na literatura já tem também, o resultado das empresas que desenvolvem pessoas, tá? O Kotter tem um estudo que ele mostra, ele acompanhou durante 11 anos 2 grupos de grandes empresas americanas. O primeiro grupo, o grupo que tinha uma cultura focada em desenvolver pessoas, em cuidar das pessoas, e no outro grupo, o grupo que não, de 12 grandes empresas que não tinha essa cultura. E depois de 11 anos ele viu a diferença no resultado final, no lucro dessas empresas, do primeiro grupo que desenvolvia pessoas, 726% de aumento. No outro grupo, ali, 1% de aumento. Cara, então assim, mais do que nunca, o lado humano, nesse momento em que a empatia nunca foi tão necessária, é fundamental para que a gente possa superar essa crise. As pessoas estão precisando de cuidado ali. As pessoas estão precisando de carinho, de cuidado, de atenção. Não é só o cliente, não. O colaborador, é o sócio, é o fornecedor, é toda a cadeia produtiva. Sabe, tá todo mundo precisando de cuidado. Cara, isso é fundamental.
Teve aqui a RT Pires, eu não sei o nome, mas assim, colocou algo que eu achei que tem tudo a ver com isso, né? O estresse, isso é real. O estresse crônico, ele diminui a resposta imunológica. Isso é Então, real, assim, isso é real. se nós não estivermos bem, a gente vai afetar nosso sistema imunológico. Então, você, mais do que ninguém, sabe que você precisa fazer com que o seu colaborador que está lá na linha de frente fique bem. Se ele não estiver bem, ele não vai conseguir cuidar dos pacientes, né? É básico isso. Cara, todo cuidado. Ale, eu tô tendo um apoio tão grande da minha esposa, da Carol, sabe? Isso tem sido tão importante para mim, cara, porque tem sido meu suporte, sabe? Cara, tem dias que eu chego lá embaixo, tem dias que eu chego cansado demais. Um dia desse eu cheguei e pedi para conversar com ela só para chorar, entendeu? Assim, cara, e assim, esse apoio, cara, se eu não tivesse esse cuidado dela agora, eu tenho certeza que a minha chance de adoecer era muito maior. Entendeu, cara? Então isso faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença e tá fazendo toda a diferença. E eu devo falar uma coisa para você, e eu já te falei, mas você deve receber um monte de mensagem. Quando tudo isso começou, a pessoa que eu fiquei mais preocupado foi com você. A minha família estava bem, minha família estava segura, mas eu tinha certeza que você estava enfrentando uma barra que você precisava dessa energia do lado de cá também, porque você é um monstro, no bom sentido. Você fala, vai dar certo, eu quero te ver bem. A galera começou a comentar aí, falou assim, Elias, o seu vai dar certo, quando a gente escuta isso dá mais gás. E eu estava preocupado no início. Tanto é que no início eu mandava mensagem quase que todo dia para você, meu irmão, como é que você tá? Você está precisando de ajuda? Quer chorar? Quer desabafar? Como é que tá? E aí eu via que você estava até mais forte do que eu, que não estava vivenciando isso no dia a dia. E aí eu descobri que a força que você busca está nos seus colaboradores que estão lá na linha de frente. Beleza. Parabéns, parabéns. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, vai dar eu certo. vou abrir aqui, tem um monte de pergunta, tá? Eu vou tentar pegar algumas. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos nessa. Gente, vai ser aleatório, tá? Não necessariamente quem respondeu primeiro, quem perguntou primeiro. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa pergunta aqui. Qual a importância do propósito na fixação de uma cultura? Vamos fazer essa relação entre propósito e cultura. Cara, que coisa, né? Quem tem um porquê aguenta quase todo como, né? Ale, nesse momento tá fazendo tanto sentido estar aqui na Unimed. Por quê? Porque agora a gente tem um propósito muito claro, né? Propósito de salvar vidas, tá? Cara, quando você sabe por que você está fazendo aquilo, quando você tem por que acordar na segunda-feira, a música do Fantástico não incomoda mais. É isso. Sabe, eu passei um período da minha vida que a segunda-feira para mim era um terror, cara. Então, assim, quando você tem algo nobre para seguir, aquilo te dá força para você superar. A tal da resiliência que virou o clichê, cara, nunca foi tão. Por que você se levanta? O que é resiliência? É o tempo que você leva para levantar quando você cai. É isso aí. Você só levanta, irmão, se você tiver um porquê para se levantar. E é importante que você se levante na direção certa, tá? Porque senão você vai cair de novo no mesmo buraco. Desnorteado, né? Mas, cara, então o propósito é o que está segurando a gente nesse momento, cara. Sabe, assim, quem não está com um propósito muito claro nesse momento, tá difícil de levantar, cara, porque é medo. Você entrar no hospital com... Hoje o nosso hospital em Fortaleza tem 240 pacientes internados só por Covid. Se você não tem um propósito muito claro, meu irmão, você não entra lá, não. O peso é grande. Quando cara, eu chego lá, vejo os nossos colaboradores, os nossos médicos. Esse cara não está aqui só para ganhar dinheiro, não. Tá? Esse cara não está aqui só para ganhar dinheiro, não. Ele sabe por que ele está aqui. Então, assim, tem toda a relação. E o propósito, ele fortalece a cultura, e a cultura ela faz com que você consiga seguir atrás do seu propósito. Tem toda essa relação, entendeu? Então, o propósito, ele fortalece a cultura. Se você tem um propósito, você não consegue ter uma cultura diferente daquilo. Né? Da mesma forma que você não consegue ter numa empresa uma cultura muito diferente da sociedade na qual ela está inserida, que choca muito, cara, se o seu propósito é muito claro, você não vai conseguir desenvolver uma cultura diferente daquilo, não. Então as duas coisas andam juntas para se complementarem nesse sentido, tá? Pergunta profunda do Matias aí, parabéns e resposta brilhante, né? O propósito... São duas coisas associadas, não adianta você ter um propósito muito claro se a cultura não disseminar, se o comportamento não for na direção daquele propósito, né? Então, eu mesmo, né? Assim que tudo... Eu tinha um monte de palestra confirmada no Brasil, cursos aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos turmas aqui, e obviamente tudo isso foi cancelado, né? E aí eu comecei, graças a Deus eu tinha caixa para poder passar por essa situação, então um dos Cs que você falou na primeira live, que é importante, né? Mas eu falei para Tati, Tati, eu vou pirar,
porque eu estou sentindo falta de estar no palco, de compartilhar, de contar histórias. Por mais que online eu tenho feito isso muito, né? Várias vezes, várias palestras online. Algumas empresas, eu tenho semana que vem uma palestra para o Boticário que vai ser online também. Mas eu sinto falta dessa troca de energia. E não é dinheiro, porque o dinheiro nada mais é do que uma consequência de um trabalho que você coloca vida ali, que você coloca amor, que você coloca paixão ali. Então, eu acho brilhante, ainda mais na área da saúde, essa associação entre propósito e cultura. Vamos lá, gente. Tem Dizem mais de que, 30 perguntas aqui já. Diga aí, dizem cara. que quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai pro bolso, né? Exatamente, quando eu tiro o dedo da cabeça, vai pro bolso. Adorei isso. Quando eu passei a só me preocupar em falar a verdade, a desenvolver pessoas, ajudar a melhorar a vida das pessoas, a minha vida financeira deslanchou e eu nunca mais precisei preocupar com isso também, meu irmão. Vamos lá. Meu, nossa, quantas perguntas aqui. Ok, eu vou colocar essa daqui. Eu tenho uma resposta também, vou jogar para você também, Elias. Mas aí depois eu vou ajudando a complementar. A pergunta da Yara: sugestões ou ideias de engajamento da equipe em tempos de Covid? Bom, você no seu dia a dia, mais do que nunca, né? Está vivenciando isso. Durante uma hora falamos sobre isso. E talvez a realidade dela, talvez uma empresa que esteja fechada, que não seja da área da saúde. E aí eu tenho algo bem bacana para compartilhar com vocês também. Não, assim, na verdade, assim, nesse momento, o fato assim, está sendo tão interessante, né? A Unimed Fortaleza não está passando por isso, mas outras empresas estão. Por exemplo, muitas empresas estão tendo que negociar redução de carga horária, suspensão temporária de contrato. E qual é a forma de você fazer isso? Sendo transparente, falando a verdade. Por que que hoje o colaborador, o membro do elenco da Unimed Fortaleza que está em home office, por que que ele tem que estar engajado? A gente consegue fazer com que ele esteja engajado? Porque ele entende a situação, entende o papel social da Unimed Fortaleza, entende o papel social dele, para que a Unimed Fortaleza entregue para a sociedade aquilo que precisa entregar. Por que que o cara da linha de frente está engajado? Porque isso aí não precisa dizer, esse cara é super-herói, né, cara? É super-herói. Então, assim, por quê? Porque elas entendem o porquê. Você não engaja a pessoa só pedindo que ela fique engajada. Você engaja a pessoa mostrando o que é que ela vai ganhar, mas não é no sentido de dinheiro, não. Em termos de crescimento, de contribuição, principalmente contribuição para a construção de um legado. Ale, a gente nunca teve tanta oportunidade de construir um legado. A nossa geração nunca teve tanta oportunidade de construir um legado como está tendo agora. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Olha que lindo, gente. Herança é que você deixa para as pessoas e legado é que você deixa nas pessoas. Nas né? pessoas. E para responder, eu vou dar minha contribuição nessa pergunta. Que você é o popstar aqui que vai responder. Mas eu vou dar meus contatos também, tá, gente? Pessoal, para responder essa pergunta, como engajar pessoas nesse momento de crise, de Covid, eu vou responder com a primeira pergunta. Quando você tem um propósito claro, uma cultura muito bem disseminada, você já tem uma equipe engajada. 2 semanas atrás, eu fiz até uma live na semana passada com o vice-presidente da Universal, Marcos Barros. E eu estava conversando com ele sobre esse assunto, e aí eu vi alguém perguntando para ele assim: como é que eu engajo talentos nesse momento de crise? Como é que a Universal está fazendo para engajar talentos nesse momento de crise, né? E aí ele falou, bom, o engajamento é engajamento de 2 vias. Existe a responsabilidade da empresa engajar o seu talento e agora, mais do que nunca, existe a responsabilidade do talento devolver para a empresa. Ou seja, para aquelas empresas que pararam ou estão trabalhando de forma remota, como você disse, 700 colaboradores da Unimed estão trabalhando em home office. Em home office. Mais do que nunca, esses colaboradores têm que dar ideias, têm que inovar, têm que trazer soluções, têm que brigar pela empresa, têm que lutar pela empresa. Porque agora é o momento de sobrevivência. Você falou no início da primeira live lá que é viver saudável. Como é que era? Era viável. Tem que sair vivo e viável. Vivo e viável. Nossos colaboradores agora são responsáveis também por manter a empresa viva e viável. Não espere só da empresa que a empresa venha manter o colaborador engajado. Agora é hora de arregaçar a manga. Agora é hora de mostrar o nosso valor colaborador, quem está do outro lado do balcão. Por quê? Se você não fizer isso, talvez daqui 3 meses você não tenha emprego.
E nesse momento, se a sua empresa quebrar, a gente tem um problema sério. Então, na minha percepção, agora é o momento que o colaborador tem que mostrar o seu valor, mostrar a sua competência. Não se esconde, não, com medo de mostrar fraqueza. Ouse, seja criativo, acredite e dê pitaco. Porque o mundo VUCA, que a gente só vinha estudando, ele está acontecendo agora. Então, a gente precisa mais do que nunca questionar, dar ideias. Eu venho estudando o Vale do Silício e tenho visto isso no Vale do Silício. É o pensamento divergente que leva à inovação e ao crescimento. Então, questione, dê ideias, crie esse movimento. Não fique simplesmente parado esperando que sua empresa se preocupe com o seu engajamento. Ale, lá, eu sou sócio de uma clínica aqui em Fortaleza, minha primeira casa, minha casa querida, Clínica Otorrinos. Lá houve ou redução ou suspensão de alguns contratos temporários, porque realmente o movimento praticamente parou. Sabe o que é que a gente ouviu dos nossos colaboradores? Podem fazer o que for melhor para a empresa, porque a gente adora trabalhar nessa empresa. Quer dizer, eu devo muito a essas pessoas. Nós, os sócios, devemos muito a essas pessoas. Essas pessoas, elas realmente mostram que elas estão preocupadas com a empresa na qual elas trabalham. Tá? E isso faz toda a diferença. Né? E você vai dar valor para eles. Imagina só, quando você, claro. Em algum momento, você vai precisar aumentar a equipe, quem que você vai pensar nessas pessoas? Claro, é óbvio, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E elas vão voltar, né? Não, sensacional. Bom, vamos lá. Tem mais de 40 perguntas aqui, tá? Vamos lá. Eu vou colocar uma aqui que a gente vai falar de um assunto polêmico aqui, tá? Mas é polêmico, mas necessário, né? Como identificar se a pessoa não está de acordo com a cultura da empresa? E eu acrescento, o que fazer com isso quando isso acontece? Eu tenho uma posição muito bem definida em relação a isso. Eu sei, por isso que eu trouxe a pergunta. Vamos lá. Uma coisa que, para mim, é muito claro. O comportamento reflete a cultura, né? Então, assim, se a pessoa, é muito fácil você identificar quem não está adequado à sua cultura. Basta olhar para o comportamento daquelas pessoas. O que é que a gente aprendeu na Disney que a gente defende fortemente? Contrate o comportamento e treine a habilidade. É muito mais fácil você ensinar a pessoa a fazer alguma coisa do que você mudar o comportamento dela. E o nosso Jack Welch classifica os colaboradores de uma empresa, ou classificou os colaboradores da empresa em 4 grupos. Primeiro, aqueles que têm os valores, os comportamentos e entregam os resultados. Esse aí, todo mundo quer. Segundo, aqueles que não têm os valores e não entregam os resultados. Eu acho que para esse pessoal a gente tem que dar uma grande chance. Uma chance deles serem promovidos para o mercado. Tá? Porque se o cara não tem os valores e não entrega resultado, eu acho que não é para ele estar trabalhando contigo. Eu sou muito claro em relação a isso. Tá? Tem até uma frase que eu gosto, que você não ensina a vaca a voar. Aprendi com um amigo querido, Pedro César, você não ensina a vaca a voar. Se eu trabalho a cultura da cortesia com resultado, por melhor que seja o currículo e a formação de uma pessoa, se ela for uma pessoa naturalmente grosseira, ela não vai conseguir trabalhar comigo e eu não vou conseguir trabalhar com ela. E pode ser que ela se dê super bem em outra empresa. Não está dizendo que ela está certa ou errada. Não dá certo para trabalhar comigo. Primeiro grupo tem os valores e entrega os resultados. Segundo grupo não tem os valores e não entrega os resultados. Terceiro grupo tem os valores, mas não entregam resultados. Esse grupo requer atenção. Esse grupo ele já tem o mais difícil, que é o comportamento e os valores que você deseja. Então vale a pena você entender por que ele não está dando resultado. Ele pode ser, inclusive, a pessoa certa no local errado. Será que naquela função ele não está desempenhando, mas será que não tem outra função que ele pode desempenhar? Agora, é óbvio, se ele continuar mesmo com as tentativas, sem dar resultado, a minha opinião é que ele tem que ser desligado. Quarto grupo, mais problemático, mais perigoso, e tem muito líder que fica refém desse grupo. Não tem os valores e entregam resultados. Principalmente aqueles resultados de curto prazo. Essas pessoas, normalmente, elas fazem o trabalho delas parecer um negócio extremamente difícil que só elas sabem fazer. Elas se tornam imprescindíveis. O que acontece? O chefe, o líder, o gestor fica refém dessas pessoas. E eles acabam o clima da sua organização. Se a sua empresa você está refém de uma pessoa, que só ela sabe fazer aquilo, a culpa é sua. Tá? Então, se essa pessoa não mudar o comportamento, e normalmente ela não muda, na minha opinião, ela tem que ser desligada. Por quê? Porque senão ela vai acabar com o clima da sua empresa. Então, assim, em resumo, para responder, pelo comportamento você vê se ela se adequa à cultura. E o que fazer? Se não mudar o comportamento, se não se adequar à cultura, tem que ser promovida para o mercado.
É isso aí. Eu gosto dessa história de ser promovida para o mercado, né? Porque assim, não é que a pessoa é ruim. Ela não se encaixa aos valores, à cultura daquela Perfeito. empresa. E tudo bem. Perfeito. E tudo bem, né? Eu costumo dizer, quando a gente está falando com o pessoal de varejo, o pessoal da área comercial, né? E aí, eu trabalhei muito, inclusive eu falei do Boticário, que semana que vem vou dar uma palestra para eles online. E aí eu estava num curso aqui em Orlando com só donos de franquias, né? E aí uma dona de uma franqueada falou para mim, Ale, o que que eu faço? Porque eu tenho uma equipe de vendas, então é a minha melhor vendedora, que ela é a que mais vende, mas ninguém gosta dela lá na empresa. O que que eu faço com ela? Eu falo assim, ó, observe se essa pessoa não está atrapalhando o resultado das vendas das outras pessoas. Porque pode ser, não obviamente não conhecia a pessoa, mas pode ser que as outras pessoas não tenham performance porque aquela que tem uma performance maior não deixe. Então, é importante que o líder tenha essa gestão à vista, né? Tanto se fala hoje em dia de fazer isso com transparência, como você disse no início, dando esses feedbacks positivos. Então, identificou alguém que não está de acordo com a sua cultura, por mais que tenha uma performance excelente, mais cedo ou mais tarde, se ele não está alinhado com a sua cultura, ele vai dar problema. Então, promova para o mercado. Não é que essa pessoa seja ruim, mas talvez seja ruim para a sua empresa e muito bom para outra empresa. Eu vou dar um exemplo que até o Cauê Oliveira, do GPTW, Great Place to Work, ele diz, se eu tenho duas empresas das melhores para se trabalhar no Brasil, Google e Bradesco. Google e Bradesco. Duas culturas completamente diferentes, mas, de novo, duas das melhores empresas para se trabalhar. Se eu pego 10 funcionários do Google, coloco no Bradesco, pego 10 funcionários do Bradesco, coloco no Google, você acha que vai funcionar? Possivelmente não. Possivelmente. Então, é exatamente essa ideia. São duas grandes empresas, duas das melhores empresas para se trabalhar, mas que encontraram pessoas que se adaptam àquela cultura, né? Então, para mim, acho que essa é a resposta para essa pergunta. Tenho mais um monte aqui. Tudo bem, Elias? Continuarmos? Tamo junto, vamos nessa. Então, vamos lá, vamos lá. Vai mandando mais perguntas aí, gente. Bom, tem uma perguntando sobre projeção. Bom, tem algumas que eu não vou fazer aqui, não quero entrar em polêmicas. Vamos lá. Eu aprendi que não existe pergunta ruim, existe resposta ruim, tá? Ah, não, eu não tenho a menor dúvida, mas é que tem algumas perguntas aqui. Tá, saquei. Algumas perguntas Entendi. perigosas para a gente entrar, como, por exemplo, quando que a Disney reabre. Tá. Eu falei no até início, falou. não vou entrar mais nessa Obrigado, polêmica. Respondendo para quem não estava no início da primeira live. A Disney vai reabrir no mais rápido possível, no momento mais seguro possível. Se vai acontecer daqui um mês ou daqui um ano, não sabemos. Minha previsão é que não vai demorar um ano. A minha previsão é que demora alguns meses, mas a Disney vai reabrir esse ano ainda. Essa é a minha aposta, tá bom? Bom, tem muita pergunta, na verdade, elogio para você. Parabéns, doutor Elias, sua energia positiva, maravilhosa e tudo mais. Agora eu vou colocar aqui uma mensagem da Fernanda, que tem uma pergunta também. Você acredita que sairemos melhores? Da Márcia. É Márcia Regina Fernandes. Márcia Regina Fernandes. Você acredita que sairemos melhores disso tudo? Comente, por favor. Parabéns. Tá, Márcia, obrigado, querida. É assim, é muito utopismo você dizer assim, vai todo mundo melhorar. Não, o que é que eu tô vendo? Eu tô vendo as pessoas botarem para fora a essência delas. As pessoas estão botando para fora aquilo que elas têm mais forte dentro delas. É óbvio que você está vendo pessoas querendo se aproveitar da situação, sabe? Uma pessoa que cria uma notícia falsa, mas, cara, a gente tem visto tanta gente colocando para fora o seu lado bom, sabe? Tem tanta gente colocando para fora o que talvez o lado bom que ela nunca nem soubesse que estava dentro dela. Depois que isso sai, a pessoa percebe que existe, ela muda para melhor. Eu acho que as relações vão mudar, sabe? Por outro lado, eu estava pensando um dia desse, poxa, quanto de poluição no mundo melhorou, diminuiu por causa desse, entre aspas, lockdown aí, ou dessa diminuição do número de carros, de fábricas e tal. Tem coisas que a gente não consegue pelo amor, a gente termina conseguindo pela dor, né? Então, assim, quanto que a natureza não ganhou com isso também? Não era preciso passar por isso. Mas acho que as relações, poxa, eu nunca tinha passado tanto tempo sem abraçar meus pais. Como eu sinto falta disso hoje. Infelizmente, eles estão vivos, mas assim, poxa, será que eu preciso passar 2 semanas sem ir na casa dos meus pais por causa do trabalho? Já que eu sinto tanta falta agora, a gente costuma só dar valor quando a gente sente falta. As relações pessoais,
as empresas, poxa, tem tanta empresa aí voltando à produção para ajudar agora, por que as empresas não podem destinar parte da ação delas no dia a dia para ajudar os outros? Por que a gente não pode se preparar para cuidar das pessoas numa situação como essa? Então eu tenho certeza absoluta que esse é sim um processo de melhoramento, que muitos não vão acompanhar, mas eu acho que boa parte vai acompanhar e vai sair daqui melhor. Eu quero aproveitar e responder e colocar mais tempero nessa conversa, que eu vou trazer o conceito Ubuntu. Para mim, o conceito Ubuntu nunca fez tanto sentido quanto hoje em dia nessa pandemia, né? O Ubuntu, para quem não conhece, foi descoberto por um pesquisador americano, que ele foi até uma tribo africana, que ele queria descobrir por que essa tribo, embora extremamente pobre, ela era extremamente feliz. Ele queria entender a relação entre extrema pobreza e extrema felicidade. Ou seja, como é que eles conseguiam manter essa felicidade mesmo sendo pobres? Pois bem, esse pesquisador chegou lá nessa tribo com um balde de doces desse tamanho, com doces coloridos transbordando pelo balde, chamou todas as crianças dessa tribo e falou para as crianças: olha, eu vou colocar aqui esse balde de doces a 100 metros de distância embaixo daquela árvore e vou colocar uma linha no chão. Vocês todos estarão posicionados atrás dessa linha. Quando eu falar já, vocês saem correndo. A primeira criança que chegar até o balde de doces, colocar a mão no balde de doces, leva o balde de doces para casa. As crianças toparam o desafio. Aí o pesquisador americano, então, colocou uma linha no chão, colocou o balde de doces a 100 metros de distância, ele ficou observando o comportamento das crianças. De repente, quando ele falou já, as crianças levantaram, se abraçaram e foram juntas até o balde de doces. Chegando lá, colocaram as mãos juntas no balde de doces. E aí o pesquisador americano ficou impressionado com aquela cena, virou para as crianças e disse: por que vocês fizeram isso? Por que um de vocês não saiu correndo para colocar a mão no balde de doces e levar o balde de doces sozinho para casa? E aí uma criança de 8 anos de idade, veja só, uma criança de 8 anos de idade respondeu: Ubuntu. E aí o pesquisador perguntou: o que é Ubuntu? E a resposta foi: como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? Como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? E para mim essa é a principal lição desse momento que a gente vive. É um momento onde a sociedade, para mim, na minha visão, ela tem um novo significado a partir de agora. E um significado onde a gente tem que olhar cada vez. Eu não quero entrar em questões políticas e não vou entrar em questões políticas, mas para mim é o principal momento para a gente ajudar e fazer com que as outras pessoas ganhem junto com a gente. Não sei o que você acha, meu irmão, mas para mim essa é a essência Eu concordo. da lição que eu aprendi nessa pandemia. Eu, assim, já ouvi você contar essa história várias vezes e toda vida ela faz sempre muito sentido para mim, mas nunca fez tanto sentido como faz agora. E é Concordo impressionante plenamente. isso, como é verdadeiro, né? Vamos lá. Ó, só para Vamos você lá. saber, tem mais de 50 perguntas aqui, tá? Vamos nessa. Bom, parabéns, Elias, energia positiva. Obrigado. Gente, tem muita coisa. Ale, enquanto você vai selecionando, eu queria, mais uma vez, cara, de verdade, eu não canso de fazer isso, agradecer essas pessoas que estão fazendo a Unimed Fortaleza hoje, sabe? As pessoas que também estão atendendo lá na Clínica Otorrinos, que também estão atendendo pessoas, aos nossos médicos, fonoaudiólogos, os nossos colaboradores. Mas, cara, assim, tem sido tão engrandecedor, sabe? O apoio de todos, da diretoria, do conselho, dos colaboradores. Cara, isso é algo que eu não canso de agradecer. Eu agradeço todo dia a Deus e estou muito feliz por isso. Você é uma mão de Deus para cuidar de gente. Você, na verdade, eu não tenho a menor dúvida, você não está sozinho nessa. Mas você espalhou um vírus do bem e contaminou positivamente essas pessoas para cuidarem de vidas. Então, meu irmão, você já fez esse seu estrago do bem, tá? Eu vou colocar uma aqui, que eu acho que tem a ver para a gente falar sobre isso. Qual a influência da cultura cooperativista nesse seu jeito de cuidar das pessoas? Eu amo cooperativas, já trabalhei com muitas cooperativas e acredito muito nesse movimento. Tanto é que, não por acaso, várias cooperativas vinham crescendo bastante antes dessa pandemia. E aí eu queria que você respondesse isso. Se e quanto essa cultura cooperativista influencia nesse seu jeito de cuidar de gente? Olha, assim, eu pude expressar esse meu modelo de cultura, essa minha filosofia de gestão
muito mais fortemente depois que eu entrei na Unimed, que é uma grande cooperativa, né? E assim, o sentimento que eu tenho hoje, Ale, é que a Unimed Fortaleza ela nunca foi tanto cooperativa como ela está sendo hoje, sabe? E eu tenho sentido isso pelos nossos cooperados. Os nossos cooperados eles têm participado muito ativamente, inclusive com mensagens, com feedbacks, com retorno, tá? Então, assim, eu acho que fica difícil eu dizer quem nasceu primeiro aí, no meu caso, dentro de mim. Mas as coisas se juntaram e se potencializaram muito. Então, o fato de estar numa cooperativa, eu acho que ajuda muito a desenvolver esse sentimento de tratar as pessoas. O quanto fica difícil de medir. Mas agora, nesse momento, a Unimed Fortaleza ela está conseguindo, sim, ser uma cooperativa como ela precisa ser, inclusive, principalmente com apoio para o seu cooperado, em vários aspectos, né? É óbvio que a gente queria estar apoiando mais sempre, a gente quer sempre melhorar. Mas hoje essa essência está muito viva. Toda decisão ali, toda decisão que a Unimed Fortaleza toma, principalmente nessa crise, muito principalmente nessa crise, ela levou em conta 4 pilares. Clientes, viabilidade econômico-financeira, colaboradores e cooperados. A gente sempre teve que pensar que era uma cooperativa. Porque, senão, a gente perde a essência quando a gente mais precisa. Eu posso até diminuir a minha essência quando está tudo bem. Mas quando a gente mais precisa, eu não posso. Eu tenho que segurar essa essência, eu tenho que lutar por ela até o final. Porque nesse momento, nos 42 anos de história da Unimed, foi o momento que o cooperado mais precisou. Então, era muito cômodo eu chegar e dizer assim, não, agora estamos na crise, esquece o cooperado aqui, como acontece nas empresas. O dono é o último, porque primeiro bota o dinheiro, mas aqui não, a gente tem que fazer valer a essência do cooperativismo. Senão eu estou no canto errado. Exato. Né? Exato. Então, assim, senão eles estão com o presidente errado, né, com a gestão errada. Né? Então, assim, isso tem toda a relação para mim nesse momento. E a cooperativa nasce com a essência do Ubuntu, né? Total, total, total. É o lugar onde a gente coloca literalmente todos nós juntos na mão do balde doce. Ale, se der certo, dá certo para todo mundo. Se der errado para todo mundo. É isso aí. Né? Então, assim, nunca fez tanto sentido ser cooperativa como agora. Agora a gente consegue ver na prática, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem mais uns 20 minutos só para terminar a segunda hora da live. Olha que incrível isso, né? Vamos lá. Se você tiver alguma pergunta sua também, meu irmão, fica à vontade. Eu tá? tenho um monte aqui, mas eu queria. Eu vou fazer o seguinte: então eu vou fazer uma minha, depois eu jogo uma da galera aqui, tá? Não, fica à vontade, aí você toca. Você é um cara que conta muitas histórias, sabe contar histórias, você tem muitas histórias. E eu queria que você contasse a história. Você contou rapidamente na primeira live sobre por que usar a camiseta do clube. Ah, camisa. Essa camisa. Eu queria que adoro você contasse isso, mas. Porque a pergunta que eu quero fazer é assim: se você pode compartilhar um episódio que marcou a sua carreira e ajudou a construir essa sua característica de gestor humano, de líder humano. Então, contar a história da camiseta e um episódio da sua vida como gestor, como ser humano, que tenha impactado a construir o líder Elias. Tá. Então, eu vou contar primeiro a história da camiseta para eu pensar aqui numa resposta para a segunda pergunta. Cara, seguinte, essa camisa, originalmente, ela é para alguns cargos da Unimed Fortaleza, tá? Tenho o maior orgulho dela. Principalmente para níveis hierárquicos dentro do organograma mais baixos. E eu percebia que existia um certo preconceito em relação a ela. Tinha muita gente que não queria usar, tal, e tinha aquela segregação, tá? E aí, quando eu ainda estava diretor, um dia eu comecei a usar a camisa. E assim, também não falei nada, não pedi para ninguém usar. Eu comecei a usar a camisa. Qual foi o resultado disso? Cara, hoje, praticamente todo mundo usa a camisa. Os diretores, os conselheiros, a diretora do hospital, os superintendentes, os gerentes. Cara, todo mundo usa a camisa. E economiza uma roupa danada. Cara, é muito bom, cara. Sabe? Então, se você representa, você tem. As pessoas hoje têm prazer de usar essa camisa. Cara, é muito legal, tá certo? Tô pensando aqui, Ale, num episódio que me ajudou como gestor, como líder. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu era criança e que essa história marcou muito a minha vida. Eu tenho duas grandes referências de vida que são meu pai e minha mãe. Por motivos diferentes, assim, minha mãe, ambos de origem humilde, minha mãe mais ainda, mas pela garra, pela coragem, pela força de trabalho dela, assim, sabe, por ela enfrentar as dificuldades, eu acho que esse lado de ter coragem de enfrentar as dificuldades, eu peguei muito dela. Meu pai, pela questão do
do altruísmo e, assim, eu acho que dele eu tenho o meu principal valor de vida, que é a integridade. Eu acho que meu pai me ensinou muito nisso. Quando eu era criança, meu pai me contou uma coisa que marcou minha vida. Ele nunca me contou isso de novo, mas marcou minha vida. Ele trabalhava numa empresa e os chefes dele nessa empresa sabiam que ele tinha amizade com um grupo de outra empresa, de outra organização. E esses dois grupos não se davam bem. E um dia o chefe dele disse assim, Eli, como eu sei que você é amigo do fulano, Beltrano e tal, pede essa informação a ele, porque para ti ele dá essa informação, que é informação importante pra gente. Aí meu pai, mesmo sendo subordinado a eles, tal, disse assim, cara, eu não vou fazer isso. Porque ele pode nunca saber que eu te contei e ele nunca vai deixar de confiar em mim. Mas você vai perder a confiança em mim a partir desse momento. Rapaz, Alex, foi tão importante para mim porque isso aí, cara, me disse uma coisa. Eu posso abrir mão de tudo na minha vida, mas eu não posso abrir mão dos meus valores. E talvez, assim, hoje o principal para mim seja eu viver... Por que você sofre na sua vida? Você sofre quando você está agindo longe dos seus valores. Uhum. Quem já fez aquela ferramenta Roda da Vida, do coach, que tem lá várias áreas e tal, qual é a área que você está com a nota pior? É aquela que você está mais longe dos seus valores. Então isso, cara, me moldou no seguinte sentido. A minha maior referência de integridade que eu tenho na vida é meu pai. E assim, isso, eu disse, pô, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que agir de acordo com os meus valores de vida. Então, isso é uma coisa que eu trago comigo. Que tem a ver com aquilo que a gente falou lá atrás, né? As pessoas que têm os valores e entregam resultados, as pessoas que têm o valor, mas não entregam. Então, aquilo que o Jack Welch nos ensinou brilhantemente. Concordo plenamente. Mais história, essa eu não conhecia. Eu achei que você ia contar como um exemplo de um episódio que marcou a sua carreira e a sua vida, o dia que você foi no Estilingão, Slingshot. Depois a gente tem que fazer uma live para mostrar esse negócio. Sabe uma coisa que eu me lembrei também, Ale? Foi muito importante para mim. Eu tive um líder, um chefe, um líder, que eu considero meu pai na medicina, que é o Dr. Sebastião Diógenes Pinheiro. E essa pessoa, ele foi muito importante para mim. Eu fui aluno dele, fui residente dele, depois era médico do serviço, que ele era o chefe. E ele foi o maior exemplo que eu tive de como uma pessoa consegue implementar uma cultura de acordo com seus valores de vida e ninguém se atrevia a agir contra aquela cultura, não é porque tinha medo, não. É porque a gente acreditava e respeitava aquilo de uma forma que ele não precisava estar perto e a gente seguia fielmente aquilo que ele trazia pra gente. E eu vi assim, cara, por que é que o Dr. Sebastião consegue fazer isso com a gente? Aí eu percebi. Porque ele é extremamente claro no que ele quer e coerente em fazer o que ele diz. Aí eu pensei, cara, aí tá o segredo. Primeiro, todo mundo sabia o que é que ele queria. E segundo, nunca ninguém viu ele agir contra os valores dele. Aí eu pensei, cara, aí tá o segredo. Você tem que ser muito claro no que você quer, mas você tem que ser exemplo na hora daquilo que você quer. E ele, para mim, é um exemplo que eu tenho o maior carinho por ele, é meu pai na medicina. Eu sempre, às vezes ligo para ele só para dar um alô e pedir a benção. E é incrível, Elias, quando você conta essa história, porque aqui nos Estados Unidos fala-se muito, né? E hoje no Brasil também, walk the talk. Ou seja, faça aquilo que você fala. Né? Então, seja exemplo daquilo que você quer que as pessoas façam. Então, eu acho que isso não é só como um líder. Quando a gente fala em liderança, as pessoas normalmente jogam para a empresa, mas um líder é um pai. Um líder é um marido, é uma esposa, é alguém que convive com outro ser humano. Então, a liderança, de uma certa forma, ela tem um papel muito maior do que simplesmente a liderança dentro de uma organização, né? Então... Aliás, o que é família, o que é empresa hoje, está meio que tudo misturado. O que é vida pessoal, o que é vida profissional, não existe mais, né? Não existe. Então, eu estou bem na minha vida pessoal, mas estou ruim na minha vida profissional. Eu acho difícil você estar com um problema grave em casa e estar feliz no trabalho ou vice-versa, cara. Não é uma dá. coisa só, né? Aliás, eu escrevi isso no meu primeiro livro, que eu escrevi em 2011, que não existe separação entre vida pessoal e profissional. É impossível separar. Nós somos seres humanos, então a vida é uma só. Aliás, inclusive um conceito, né? Um parênteses aqui no nosso papo, que as pessoas falam, você trabalha no B2B ou no B2C? Eu falei, gente, para mim é coração com coração, ser humano com ser humano. Por mais que você entregue a sua empresa faça negócio com a outra empresa, esse seria o B2B, business to business, na verdade são clientes com clientes, pessoas com pessoas. Então, qualquer transação
é uma transação humana. É o ser humano para o ser humano. É o H to H, H to H, que eu achava que era human to human, humano para humano, mas eu vi agora que é heart to heart. Coração para coração, né? Exato, que é exatamente legal. Essa essência, de coração para coração, de ser humano para ser humano. É isso aí. Ale, quando eu estava diretor comercial da Unimed Fortaleza, eu tive a oportunidade de negociar com grandes empresas. De forma geral, as empresas nas quais eu tinha melhor resultado na negociação eram aquelas nas quais eu tinha melhor relacionamento. Porque atrás de grandes empresas negociando tem pessoas, tem seres humanos. Então essa relação, muito mais importante se é B2B ou B2C, é o humano para humano. Concordo plenamente com você mesmo. Eu vou colocar uma aqui que acho que a gente tem só mais 10 minutos. Eu vou colocar mais uma aqui que vai dar uma pimentada na discussão aqui, que está ótima. Ficaria horas e mais horas, mas é uma realidade das empresas de todos os potes, né? Que é essa daqui, ó. Que o Edson colocou a pergunta que diz o seguinte: qual a relação que deve existir entre cooperação e competição no trabalho em equipe? Porque muitas empresas e muitas equipes ainda trabalham num modelo competitivo. Eu tenho minha visão, eu queria muito te ouvir, mas depois vou colocar minha visão sobre isso. Como trabalhar a competição e a cooperação dentro das nossas equipes, meu irmão? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, ó, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. E a primeira coisa é que, para mim, não existe modelo certo. Tá? Você vai ter bons resultados com os dois modelos. Tá? Agora, assim, para mim é muito claro, quais são as grandes empresas que eu gostaria de trabalhar e quais são as grandes empresas que eu não trabalharia. Até porque também eu acho que elas me demitiriam na primeira semana. Tá? Pessoalmente, eu acho muito mais saudável o ambiente da cooperação. Aqui na Unimed Fortaleza, a gente está fazendo um trabalho de mudança, de gestão da mudança da cultura, com base nos 8 passos do Kotter, conduzido por um cara muito querido, Regis Ponce, que a gente criou, assim, como é que nós vamos mudar? A pessoa que vai entrar na Unimed Fortaleza, como é que ela sabe o que é que tem que fazer? Tem as chaves da excelência, tá, mas eu quero mudar. Aí a gente identificou os 5 elementos da macromudança. A cooperação, trabalho em equipe, paixão, autonomia, objetividade e proatividade. Ah, vocês estão fazendo tudo isso? Não, não. Isso é que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer. Então a gente criou uma frase que está em todo canto. Movidos por paixão, trabalhamos com colaboração entre todas as áreas, agindo com autonomia, proatividade e objetividade, para quê? Para melhor cuidar das pessoas. Então, Ale, é muito arriscado você, na minha opinião, querer estimular a competição, porque fica a empresa brigando, várias empresas dentro dela, a gente pega empresas cheias de caixinhas, de panelinhas, um setor brigando com o outro e a concorrência batendo palma. Eu, pessoalmente, detesto divisão dentro da empresa, acredito muito mais na colaboração. Agora, tenho todo o respeito e acho que tem excelentes empresas com excelentes resultados que estimulam a competição, mas eu pessoalmente não me daria bem nessa empresa. Seria um fracasso lá dentro. E olha que legal, porque eu já vi alguns líderes, né? Não vários, mas enfim, exemplos de pessoas que... Imagina só, você tem um time de diretoria, um time de liderança que você confia muito, e você tem que subir um deles de cargo. E eu já vi líderes que deixaram e delegaram. O líder confiava tanto na sua equipe que delegou para que a equipe decidisse quem seria o promovido. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que esse cara deve ser um louco. Deixa eu contar essa história, então, já que essa história é legal. Quando eu estava diretor comercial, a gente tem aqui na Unimed o diretor, abaixo do diretor o superintendente, e abaixo do superintendente os gerentes, né? Então eu tinha naquele momento um superintendente que saiu da empresa e ficaram 6 gerentes. E eu confiava demais, gostava demais do pessoal, dos 6 gerentes. Aí eu pensei, cara, peraí, se eu trouxer alguém de fora, eu trago um sangue novo, tal, para a empresa, mas os caras dizem, poxa, Elias gosta tanto da gente, elogia tanta gente, a gente está tão junto, por que não deu chance para um de nós? Por outro lado, se eu escolher um deles, os outros podem dizer, pô, por que não fui eu? O que eu fiz? Eu chamei, e o superintendente é o cargo da alta gestão da empresa, não é um cargo qualquer, é um cargo que está lá no comitê gestor, do lado dos diretores, é um cargo realmente cabeça da empresa. Eu chamei os 6 diretores numa sala e disse para eles, pessoal, tem 2 opções, trazer alguém de fora ou escolher um de vocês. Então, eu vou sair da sala, vocês vão escolher. Agora, se vocês disserem que tem que ser um de vocês, vocês vão ter que dizer quem é a pessoa.
não eu. Aí ficou todo mundo assustado, eu saí da sala. Quando voltei, eles tinham escolhido um deles, o Cláudio Saboia, que você conhece, que fez o curso com você também. E aí, cara, foi assim uma situação muito interessante, porque depois todos eles vieram me agradecer. O Cláudio, que é um cara que está no mercado há muito tempo, ele disse que tem uns 50 anos, eu acho que ele tem uns 70 já, mas bom, deve estar aí assistindo, sei lá. Se não tiver também amanhã está demitido, não, Ale? E aí o Cláudio disse assim, cara, eu estou há 30 anos no mercado, nunca tinha visto uma loucura dessa. Obrigado, todos me agradeceram. E aí, depois eu percebi, eu fiz uma baita de uma sacanagem com eles, porque eu passei para eles uma responsabilidade. Estou brincando, não foi sacanagem. Mas na hora que eu passei para eles a responsabilidade de escolher, e eles escolheram por unanimidade o Cláudio. O Cláudio tá aí, acabou de falar, tô por aqui, só para você não demitir. Isso aí é foco na carreira, tá? Abraço, Claudinho. Então, assim, na hora que eles escolheram o Cláudio, eles iam fazer de tudo pro Cláudio dar certo. Você tá entendendo ali? Cara, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive como gestor, e assim, foi muito legal, sabe? E assim, eles sabiam, eles conheciam a equipe, eles eram até melhores do que eu para escolher a pessoa que eles queriam que fosse ser o líder deles. Então, assim, deu super certo, cara. Aliás, se desse errado? Se desse errado, a gente desligava. Porque se eu contratar a ideia errada, eu vou ter que desligar também. Mas, assim, cara, a gente não fala no user experience, no customer experience. O que é? Você fazer a sua gestão de acordo com o seu cliente, com a vontade do seu cliente, com a experiência do seu cliente. Perguntar a ele como é que você quer. Por que eu não posso perguntar para o meu colaborador também? Exato. Se é bom para o colaborador e não é ruim para a empresa, por que eu não faço? Por que eu não pergunto a ele como é que ele quer que eu seja líder dele? Você está entendendo? Então, acho que faz todo sentido. Não, é brilhante você trazer esse exemplo, porque volta aquilo que você falou no início, né? Transparência. Se você não fosse transparente, se você não confiasse na sua equipe, nunca que você poderia fazer isso. Porque você sabia que eles tomariam a melhor decisão. E o melhor, os que não foram promovidos, mas eles participaram dessa escolha, eles, a partir daquele momento, passaram a criar um compromisso com o que estaria por vir, né? A escolha foi deles. Eles tinham que fazer dar certo. Agora, também já deixei de promover pessoas porque não tinham desenvolvido na sua equipe quem fosse substituí-los. Perfeito. E eu disse isso. Assim, cara, assim, assim, a gente tem que entender que a gente vai ser substituído por pessoas melhores do que a gente. Isso é bom para a empresa e para o mundo. Você acha que eu quero que o próximo presidente da Unimed seja pior ou melhor do que eu? Claro que seja melhor do que eu. É bom para a empresa, é bom para as pessoas. Essa empresa ela é responsável diretamente pelo sustento de 8 mil famílias, pelo atendimento de 340 mil clientes. Eu quero que seja um presidente pior do que eu quero que seja um melhor do que eu, até porque eu também sou médico cooperado, também sou cliente. Você está entendendo? Então, assim, são duas coisas interessantes. Então, assim, se eu não tivesse condição de indicar nenhum, se eu não tivesse confiança, a culpa era minha, que estava com a equipe que eu não confiava. E aí eu estava sendo irresponsável com a empresa, com a cooperativa. Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui, você não pode falar, mas eu posso, tá? Eu já te falei isso chorando num dos términos dos cursos, talvez, acho que foi no ano passado, no final do ano passado, que eu falei, você humildemente, e acho que você tem razão, você tem uma equipe por trás fazendo isso. Ao lado. A equipe é ao lado. Isso, você tem uma equipe do seu lado fazendo isso, eu concordo muito com colocar a equipe sempre ali como ela responsável, como é de fato responsável por tudo isso. Mas eu vou falar uma coisa no fundo do meu coração. Você nunca mais vai ser esquecido como algo, como o que você fez, não só para transformar a Unimed Fortaleza, não só para transformar a Unimed no Brasil. Você vai ser lembrado para o resto da vida, não só da sua, mas de todas as pessoas que conviveram com você, como o cara que transformou a saúde do nosso país. Eu não tenho dúvida. Eu falo isso do coração, porque eu sei que você não vai falar, mas talvez você ainda não tenha noção do tamanho do impacto que você tem na saúde do nosso país. Então, meu irmão, nesses últimos minutos que me restam, de novo, cara, arrepia e me emociona, porque você é um cara que aplicou muito dessa essência que eu acredito. E, acima de tudo, é um cara que muda a vida das pessoas. Não por ser médico, mas por ser um líder extraordinário. Eu te agradeço e te parabenizo de pé, tá?
Obrigado, cara. Obrigado, Ale. Obrigado. Ale, assim, não é falsa humildade. Assim, agradeço suas palavras. Você é meu amigo e irmão. Você sabe do amor, da amizade que eu tenho por você. Mas, cara, de verdade, a única coisa que eu fiz foi botar as pessoas certas no lugar certo. Só isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E é o que eu digo assim. Tem um batalhão de gente que vocês não estão vendo nessa live. A começar pelos diretores que estão dois de um lado, dois do outro, porque nós somos 5, os conselheiros, nós somos 8 conselheiros, o conselho técnico, o conselho fiscal, os colaboradores, os cooperados. Cara, assim, eu tenho certeza, a cooperativa, a empresa, ela tá em voo de cruzeiro. E aí, agora, a única coisa que eu fiz nessa história toda foi fazer parte da história, colocando as pessoas certas no lugar certo. De verdade, eu agradeço as suas palavras, assim, mas, cara, você precisa, quando você vier aqui em Fortaleza, eu vou te levar para conhecer aqui nosso pessoal, que você já conhece muitos deles. Cara, são guerreiros, cara, são, sabe, assim, eu não consigo medir o que esse pessoal tem feito aqui. Assim, de verdade, eu posso sair da Unimed hoje e eles vão continuar fazendo tudo. Então, eles estão transformando de verdade muito mais do que eu, de verdade. A entrega está sendo grande, cara. Você sabe que não é qualquer um que coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? Porque você teve sensibilidade para isso, meu irmão. E essa sua sensibilidade, para mim, é incrível. Eu vou fazer uma última pergunta para você. Tá. Eu não imaginava que eu ia me emocionar numa live, não, cara. Eu já fiz muitas lives nesses últimos 30 dias, mas essa, para mim, está sendo impactante porque eu vejo tanta verdade, tanta coerência entre discurso e prática que, para mim, é algo brilhante. E eu me emociono ao ver os comentários. Não sei se você está conseguindo acompanhar, Tô não. mas Eu tirei o óculos aqui também. a Eu não tô conseguindo. galera está aqui comentando o quão verdadeiro foi o que eu disse do seu impacto na vida dessas pessoas, do seu impacto na Unimed Fortaleza, do seu impacto na saúde do Brasil. A galera tá... Depois você vai ter que rolar esses comentários porque você merece cada aplauso, cada obrigado, cada emoção. Eu acabei de ler aqui um comentário, falou assim, ó, eu estava precisando, estava entrando em depressão e precisava ouvir o Dr. Elias falar. Então, meu irmão, você... Aquilo que você fala no final, que é de coração, é de É de verdade, verdade. de coração, eu quero te ver bem. Meu irmão, isso é a sua essência. E agora, com o novo bordão, né? Vai dar certo, é porque vai dar certo, porque você tem um baita de um time que está fazendo dar certo. Então, por isso, eu vou usar esses minutos finais para fazer essa última pergunta para você. Putz, 2 horas de live. Eu tenho e tive e terei o privilégio de ter você do meu lado, dando o curso aqui em Orlando. Estaremos juntos esse ano, de novo, em novembro. Se Deus quiser. E nós tivemos várias lições de vida aqui. Várias lições de liderança. Nossa live chegou a 500 pessoas. Aí depois que a gente abriu a segunda, deu uma diminuída, mas continuou no pique de 300 e tantas pessoas. Muita lição sobre cultura organizacional, sobre pessoas, sobre liderança, sobre encantamento de clientes. Mas se você pudesse deixar uma única lição final para todos nós que estamos vivendo esse momento difícil, como você mesmo disse no início, está sendo difícil. Se está sendo difícil para mim, estou fechado em casa com a minha família, mas não estou na linha de frente, imagino para vocês que estão na linha de frente. Por isso que eu me preocupo muito com a sua saúde, meu irmão. Por isso que eu me preocupo muito com você. E aqui eu quero que você deixe a sua mensagem final para que as pessoas possam passar ainda mais fortes por esse momento. O que você deixaria para eles? Irmão, nunca existiu na história da humanidade um momento de crise ou de grandes problemas que não passasse. Então, esse momento vai passar. E a gente não pode mudar a crise, mas a gente pode mudar a forma como a gente se comporta perante a crise. Não perca a oportunidade que uma grande crise traz. Inclusive para mudar as coisas que você não conseguiria mudar numa condição normal, uma condição normal de temperatura e pressão. Não perca as oportunidades, não percam as oportunidades que uma grande crise traz. Se você está velejando num barco, você não consegue mudar a direção do vento, mas você consegue fazer o barco ir para um lado ou para o outro. Então, nesse momento, planeje como vai ser o seu
período durante a crise e já comece a planejar como vai ser depois da crise. Trace um plano de ação e foque nisso. Foque no que é importante, foque no que vai te fazer melhor. Não perca a chance de você construir um grande legado, de você trazer para as pessoas o que você pode entregar para elas. Não perca a chance de dizer eu te amo para as pessoas que você quer dizer que você nunca disse. E também, cara, e de verdade, assim, Ale, tá sendo difícil para todo mundo. Mas, cara, daqui uns dias a gente vai estar mais fortes e melhores e com muito mais aprendizado em cima disso. A gente está tendo uma oportunidade que a nossa geração não teve de tornar, assim, o mundo melhor, tornar as empresas melhores, tornar as empresas mais humanas. Se você só tiver um verbo para usar nesse momento, use o verbo cuidar ou use o verbo amar. Mas cuide das pessoas, porque junto das pessoas você vai conseguir entregar para a sociedade, independente do seu trabalho, ou se você tem trabalho ou não, aquilo que a sociedade mais espera de cada um de nós nesse momento. Eu tenho que terminar dizendo a cada um de vocês e para você, meu irmão, é de verdade e é de coração, eu quero te ver bem. E ó, podem ter certeza, vai dar certo. Já está dando certo. Beijo, cara. Meu irmão, te amo, bem muito. Gente, antes de vocês saírem, eu vou pedir um favor. Uma salva de palmas para esse cara. Uma salva de palmas cara. Um dos líderes mais humanos que eu já conheci. Eu aprendo muito com você, meu irmão. Eu vou pedir um favor para você que está assistindo agora. Faz um print da live. A gente vai tentar fazer uma cara menos feia agora. Peraí, deixa eu enxugar aqui. E marca o Elias lá, @Elias Bezerra Leite. E me marca também, @Alexandre Slivnik. E posta lá nas suas redes sociais, nos seus stories, no seu Facebook, no seu Instagram, para a galera poder acompanhar nas próximas 24 horas essas duas lives. Então, dá um print, quando eu falar já, publica, e essas duas lives estarão disponibilizadas integralmente no meu Instagram nas próximas 24 horas, tá bom? Vou fazer uma cara menos feia aqui. Tipo do slingshot. Boa, pessoal. Agradeço muito de coração. Compartilhe e avise a galera que nas próximas 24 horas aqui no meu Instagram, @Alexandre Slivnik, vocês podem assistir essa aula de liderança, essa aula de gestão com o ser humano, um dos seres humanos mais incríveis que eu já tive a oportunidade de conhecer, que é o Elias Leite. Meu irmão, obrigado mais uma vez e parabéns por tudo que você tem feito. Porque, afinal, é de verdade, de coração. Eu quero te ver bem. E, acima de tudo, vai dar certo. Valeu, meu irmão. Valeu, beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.